Aos poucos, a China está se tornando a maior potência econômica do mundo. Mas não basta só isso. A China também está crescendo muito belicamente, ou seja, está se tornando a nação mais bem armada do planeta. E segundo alguns especialistas em geopolítica, isso não é nada bom. A China está aumentando suas forças armadas em um ritmo muito rápido. Seus avanços na tecnologia de mísseis, armas nucleares e inteligência artificial geraram sérias preocupações entre muitos observadores ocidentais que acreditam que uma profunda mudança no equilíbrio global do poder militar está em andamento. O presidente Xi Jinping ordenou que as Forças Armadas da China se modernizem até o ano de 2035. Elas deveriam, segundo ele, se tornar uma potência militar de classe mundial, capaz de lutar e vencer todas as guerras até 2049. É um empreendimento enorme, mas o país parece que está acertando em cheio. A China foi criticada por alguns especialistas internacionais por uma falta de transparência sobre o quanto ela gasta em defesa e um relato inconsistente nos números de suas armas e etc. Pequim publica dados oficiais de gastos, mas as estimativas ocidentais sobre o apoio financeiro da China às Forças Armadas costumam ser significativamente muito maiores do que aquilo que eles apresentam. É amplamente aceito que a China atualmente gasta muito mais com suas forças armadas do que qualquer outro país, exceto os Estados Unidos até o momento que eu faço esse vídeo. O crescimento militar, bélico da China ultrapassou o crescimento econômico geral por pelo menos uma década, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington. Em novembro desse ano, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos previu que a China deveria quadruplicar seu estoque nuclear até o final da década atual. A China disse que provavelmente pretende ter pelo menos 1.000 ogivas até 2030. A mídia estatal chinesa chamou a afirmação de especulação selvagem e muito tendenciosa, acrescentando que as forças nucleares foram mantidas em um nível mínimo, segundo as palavras aí do governo chinês. No entanto, especialistas do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, que publica avaliações anuais dos estoques globais, dizem que a China tem aumentado o número de suas ogivas nos últimos anos, tudo escondido. A China ainda está muito longe do estoque americano de 5.550 ogivas, mas seu acúmulo de armas nucleares está sendo visto como uma das maiores ameaças à supremacia militar ocidental. As armas nucleares da China são a questão mais importante nesse momento, segundo alguns especialistas. Há uma enorme falta de confiança de ambos os lados e o diálogo está longe de ser o nível necessário. Existem grandes riscos e as rampas de saída são muito difíceis de enxergar num momento tão caótico como esse. Os mísseis hipersônicos viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som. Eles não são tão rápidos quanto os mísseis balísticos intercontinentais, mas são tão difíceis de detectar em voo que podem tornar algumas defesas aéreas inúteis. Os chineses entendem que estão muito atrás, então estão tentando fazer grandes descobertas para superar outras potências, segundo alguns especialistas. E agora, a China conseguiu fazer um míssil que viaja 5 vezes a velocidade do som. O desenvolvimento de mísseis hipersônicos é uma das maneiras pelas quais a China está tentando fazer isso. A China negou ter testado mísseis hipersônicos. Mas especialistas ocidentais acreditam que 2 lançamentos de foguetes no verão passado indicam que seus militares
estão a caminho de adquiri-los e logo torná-los disponíveis para uso. Não está claro exatamente quais sistemas a China pode estar envolvendo. Existem dois tipos chamados principais: mísseis planadores hipersônicos, que permanecem na atmosfera da Terra, né? São os sistemas de bombardeio orbital, chamados também de fracionário pela sigla FOBS, que voam uma órbita baixa antes de acelerar em direção a um alvo. É possível que a China tenha conseguido combinar os dois sistemas, disparando um míssil hipersônico e uma espaçonave manobrável chamada de FOBS. O Dr. Leone, um grande especialista em geopolítica, disse que, embora os mísseis hipersônicos não possam por si próprios ser uma virada de jogo, eles tornarão alguns alvos altamente vulneráveis a ataques da China, inclusive Taiwan. Os mísseis hipersônicos tornam os porta-aviões, em particular, muito mais difíceis de defender. No entanto, eles também sugerem que a ameaça dos mísseis hipersônicos chineses pode ter sido exagerada por alguns oficiais ocidentais que estão ansiosos para defender o mais forte possível o financiamento da tecnologia militar espacial. A ameaça é real. No entanto, é possível que esteja sendo um pouco exagerada na visão de alguns especialistas. A China agora está totalmente comprometida com o desenvolvimento de guerras chamadas inteligentes, ou futuros métodos militares baseados em tecnologias disruptivas, como são chamadas, especialmente a inteligência artificial, de acordo com o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A Academia de Ciências Militares da China recebeu um mandado para garantir que isso aconteça por meio de uma fusão civil-militar, em outras palavras, unindo empresas de tecnologia do setor privado chinês, às indústrias de defesa do país. Relatórios sugerem que a China pode já estar usando inteligência artificial em robótica militar e sistemas de orientação de mísseis, bem como veículos aéreos não tripulados e embarcações navais também não tripuladas. A China já conduziu operações cibernéticas em grande escala no exterior, de acordo com uma avaliação recente de um especialista. Em julho, o Reino Unido e os Estados Unidos e a União Europeia acusaram a China de realizar um grande ataque cibernético contra servidores da Microsoft. Acredita-se que o ataque afetou pelo menos 30 mil organizações em todo o mundo e teve como objetivo permitir a espionagem em grande escala, incluindo a aquisição de informações pessoais e até mesmo propriedade intelectual. A China ultrapassou os Estados Unidos para se tornar a maior marinha do mundo, para quem não sabe. Mas os especialistas apontam que uma simples comparação do número de navios deixa de fora vários fatores que determinam as capacidades de uma boa marinha. Mas, dizem eles, um exame da tendência pode ser muito útil nesse momento. Portanto, os Estados Unidos mantêm uma forte liderança em uma capacidade naval com 11 porta-aviões para os 2 da China e mais submarinos cruzadores e destroyers de propulsão nuclear ou então navios de guerra muito maiores do que isso. Mas a China deve expandir sua marinha ainda mais. E é por isso que os outros governos devem ficar atentos. O ex-coronel Zhou Bo, do Exército da Libertação do Povo, da Universidade de Tsinghua, em Pequim, diz acreditar que é extremamente importante que a China fortaleça sua marinha para conter as ameaças marítimas que ela vem enfrentando. Em particular, ele diz que o problema mais importante que a China enfrenta é que se percebe uma provocação americana nas águas da China. A Marinha dos Estados Unidos prevê que entre o ano de 2021 e 2040, o número total de navios da Marinha Chinesa aumentará quase que 40%. A China está se afastando do confronto para uma postura mais ameaçadora? Fica essa dúvida no ar. Porquanto a abordagem chinesa ainda é vencer sem lutar, segundo o Dr. Leone,
embora ele acrescente que pode mudar, que a China pode mudar essa estratégia em algum momento no futuro. Tornar-se uma potência naval totalmente modernizada pode ser um ponto de inflexão. Mas o coronel Zhou insiste que os temores do Ocidente são infundados. A China não tem a intenção de policiar o mundo, ao contrário dos Estados Unidos, disse ele. Mesmo se a China tornar muito mais forte um dia, ela manterá suas políticas básicas de democracia mundial, completou aí o coronel chinês. A China não combate uma guerra desde o ano de 1979, quando foi para a batalha com o Vietnã. Portanto, muitas de suas capacidades militares não foram testadas. Muitos no Ocidente e na China esperam que isso continue assim. E não é de hoje que eu venho falado aqui sobre minha preocupação com o crescimento da China. Não que o povo chinês não mereça ser uma potência mundial. Minha preocupação não é o povo chinês. O povo chinês é tão vítima quanto o restante do mundo. Minha preocupação é e sempre será quem está governando o país. Se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho, torne-se membro para me ajudar a continuar a ser um jornalista independente. Deixe um comentário e eu espero vocês no próximo encontro. Shalom.